Então, boa noite a todo mundo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e queria agradecer especialmente a Cris por ter aceitado falar com a gente. A Cris é nutricionista aqui do ambulatório, todo mundo deve ter conhecido ela no ambulatório, ela é sensacional, sabe tudo de nutrição renal crônico e é uma pessoa muito querida. E vai falar hoje um pouco sobre a nutrição na doença renal crônica. Todo seu, Cris. Obrigada, João. É um prazer estar aqui. Eu sempre estive do lado daí, né? Não no meio de vocês, mas nunca tive a oportunidade de falar um pouco aqui na aula da preceptoria, mas é um prazer enorme estar aqui. E a ideia é trazer a particularidade da alimentação na doença renal crônica. Eu queria que vocês compartilhassem comigo um pouco o que vocês entendem por alimentação saudável. Na verdade, é mais uma ideia para eu saber o quanto eu travou para todo mundo, Bárbara, o quanto esse assunto o quanto, na verdade, vocês compreendem do que seria realmente uma alimentação saudável para saber o quanto eu posso me aprofundar ou não na temática. E aí, tem esse site mente.com, vocês podem entrar tanto pelo celular quanto pelo computador. Se vocês puderem acessar esse site e participar lá dessa interação, né? Dessa pergunta que tem no Mentimeter. Aí tem esse código aí que vocês podem copiar e colocar. Então, rebobinando, é acessar o site mente.com e responder essa pergunta para mim, né? Para vocês. O que é alimentação saudável? João, eu vou precisar compartilhar outra tela. Eu acho que estou livre aqui para compartilhar, né? É uma alimentação que te propicia boa qualidade de vida e prazer durante as refeições. Ótimo, muito bom. Lembrar que essa interação ela é anônima, tá? Então, quem quiser não precisa se preocupar com identificação. Gostei desse primeiro conceito aí que vocês colocaram. Alguém mais? Quem quiser falar pelo chat também, não quiser colocar lá, pode falar, tá? Facilitar. Não sei se todo mundo conseguiu acessar. Se alguém tiver algum problema, é só falar, tá, gente? Vou colocar novamente aqui o joia. Uma alimentação que eu consigo balancear em todas as necessidades. Olha, um conceito aqui de vegetariano, alimentos de baixo índice glicêmico, quase livre de gorduras saturadas, rica em vegetais, carboidrato moderado. Joia. Uma diferente da nossa. Muito boa essa. Tá, joia. Já deu para ter uma ideia aqui. Tem alguém mais escrevendo? Ou eu posso dar continuidade? Se tiver alguém escrevendo, dá só um oi aí para eu. Perfeita essa última, né? Dieta paleolítica. Ok. Vou voltar ao compartilhamento da tela lá da aula, tá? Quem quiser continuar escrevendo não tem problema. Depois a gente... Ai, João, bota para mim de novo. É a última vez que eu peço isso. Tranquilo. Pronto. Agora vai. Então, vamos lá, né? Quando a gente pensa em alimentação saudável,
na verdade, não pensar em alimentação saudável, mas quando a gente traz o conceito de saúde, e a gente não tem como desvincular o conceito de alimentação do conceito de saúde, e se a gente pensa no conceito de saúde que a Organização Mundial da Saúde traz, que é, né, em linhas gerais, esse bem-estar físico, mental e social, e se a alimentação é um dos pilares da saúde, é muito difícil a gente considerar que a alimentação é apenas ou trará apenas benefício físico, né? Por isso que eu fiquei muito contente com a primeira fala que trouxeram lá do que é o conceito de alimentação saudável. Porque para você ter uma boa saúde, a alimentação também vai influenciar, não só no estado físico, mas no mental e no social, né? E isso é uma coisa que está sendo muito trazido hoje em dia e muito discutido. E o Brasil é pioneiro, né, nessa discussão, nessa reflexão, nesse conceito, que trouxe, né, desde 2014, na verdade, que a gente vem discutindo essas questões e que vieram principalmente com o novo Guia Alimentar Brasileiro, é chamado de novo, mas já tem alguns anos, e que tem sido, inclusive, tem sido referência para outros países construírem, inclusive em populações não saudáveis, como acontece com o Guia Alimentar do Canadá, em termos de tratamento da obesidade. Não sei se vocês conhecem. Então, o Guia Alimentar Brasileiro, ele traz esse aspecto da alimentação nesse contexto da Organização Mundial da Saúde e que foca muito mais nos contextos biopsicossociais da alimentação do que no na própria função biológica do alimento, né? E isso é muito contemporâneo, principalmente agora que a gente está passando, né, esse período da pandemia, porque como é que a gente pode falar de alimentação saudável se a gente não tem esse acesso permanente e regular, né, para muitos brasileiros? E isso é a realidade que a gente tem enfrentado no SUS. Então, como a gente atende nos ambulatórios do SUS, principalmente, a gente tem visto essa mudança no perfil da alimentação da população em virtude dessas questões econômicas que o país está passando, né? Então, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não pode só vincular o biológico e as necessidades alimentares especiais, né? A gente entender que para a gente propor ou promover a alimentação saudável, a pessoa precisa ter comida, né? A pessoa precisa se sentir inserida nesse padrão de cultura alimentar. E aqui vai entrar na questão da cultura, não só o que eu estou acostumado, o que minha família está acostumada, o que meu país está acostumado a fazer, mas também em questões de epigenética, né? Porque a gente sabe que a nossa biologia, a nossa genética é diferente da do europeu. Então, por que minha alimentação ela tem que ser igual ou parecida com a do europeu se eu tenho uma genética diferente? Então, são questões que estão vindo à tona para discutir, para a gente tentar pensar um pouco o que é esse conceito de alimentação saudável para a nossa população, né? E além da cultura alimentar, a gente sabe que no Brasil tem o respeito às etnias, a gente tem diversas raças e etnias aqui no Brasil que vão diferenciar em relação ao tipo de alimento e ao tipo, né? Ao que eles consideram também como alimentação saudável. Tem a questão da acessibilidade, que eu já comentei um pouco, o ser acessível não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista físico, né? Então, por exemplo, eu quero prescrever para o meu paciente um suco de cranberry para prevenir infecções urinárias. Mas será que esse paciente tem disponível perto da casa dele algum local que venda, né, esse produto? Ou será que ele tem condição de comprar pela internet? Não condição financeira, né, mas condição mesmo, ele consegue comprar, ter acesso a esse alimento pela internet, por exemplo? Então, são coisas que a gente também inclui quando a gente vai falar de alimentação saudável, né? E do ponto de vista biológico, mais qualitativo, a gente tem essa questão que vocês falaram, né? A harmonia em termos dos nutrientes, a variedade de alimentos, que é algo que é muito difícil a gente trabalhar, principalmente aqui na casinha, porque os pacientes realmente, eles não têm uma variedade de alimentos, é uma alimentação monótona, não só pelo hábito alimentar, mas principalmente pela questão financeira, né? Equilibrada, com moderação e prazer, como vocês comentaram. E o guia, ele traz também essa perspectiva da sustentabilidade, né? Então, você vê que é um conceito muito mais amplo e muito menos biológico e nutricional do que a gente costuma lidar. E é um conceito que está começando a ser discutido em diversas patologias, inclusive na doença renal crônica, certo?
E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu, como nutricionista, quando vou atender um paciente, e a gente sabe que hoje em dia a informação está veiculada assim, né, de uma forma muito grande, a gente tem informação sobre alimentação, não só da nossa família, do vizinho, mas também no Google, enfim, né, de diversos profissionais de saúde. E quando eu vou atender um paciente que tem doença renal crônica, a maioria deles tem outras comorbidades, eles vêm com outras cargas de doença. E aí o que acontece? Eles já vêm com conceitos de restrições de determinados grupos alimentares, né? Não estou aqui julgando se são restrições pertinentes ou não, mas eles já vêm com esses conceitos. Então, a gente tem os pacientes diabéticos, obesos, com hipertrigliceridemia, com dislipidemia, e que já vêm com conceitos de restrições alimentares. E aí, quando chega na doença renal crônica, né, particularmente no tratamento conservador, que a gente vai conversar sobre o paciente, sobre outros aspectos da alimentação que ele também precisa controlar, ele acaba ficando num contexto sem alternativa, né? Então, aqui, nessa figura, eu estou trazendo para vocês exemplos de grupos alimentares, na verdade, a classificação dos alimentos segundo os grupos alimentares, e que a gente vai ter que manejar de alguma forma, dependendo da patologia ou considerando todas as patologias, esses grupos alimentares, né? E se a gente atrela tudo isso, a necessidade de redução de sódio, não só pensando em doença, mas sabendo que a ingestão de sódio da população em geral é elevada, isso diminui ainda mais a vontade ou o prazer em se alimentar. E por que isso é importante a gente considerar? Porque a gente sabe que, apesar dessa epidemia de obesidade, a desnutrição ela ainda é importante na doença renal crônica. Então, a gente tem dados aqui de um estudo de 2018, que é uma meta-análise que traz, né, esses dados de prevalência de desnutrição, e não é uma prevalência irrelevante, né? Pode atingir até 54%, dependendo da população. E essa desnutrição, ela de fato está associada com diversos fatores relacionados à doença renal crônica. Então, a gente tem, né, a questão da bioincompatibilidade da membrana, que pode aumentar um pouco a inflamação e fazer com que esse paciente tenha um aumento do gasto energético, perdas de nutrientes durante a diálise, as próprias comorbidades e desordens endócrinas que acontecem na doença renal crônica, a uremia levando à anorexia, né, também acidose metabólica, que pode contribuir aí com a degradação, com catabolismo proteico muscular, enfim, né, estresse oxidativo, uma série de fatores vão influenciar essa desnutrição. Mas é interessante a gente perceber que restrições alimentares excessivas também fazem parte desse contexto. Então, quando a gente pensa em tratar o paciente, ou quando pensa em aplicar dietoterapias específicas para a doença renal crônica, a gente tem que entender que a gente não pode focar só no que não pode fazer, mas fazer com que o paciente tenha liberdade e consiga entender o que é que ele pode fazer, né? E por isso que os fatores biopsicossociais são importantes, porque a gente precisa entender o contexto que ele vive, o que ele pensa sobre alimentação, para a gente poder entender quais são os passos ou quais são as prioridades em termos de dietoterapia que a gente pode aplicar, tá? E aí, a gente sabe que na doença renal crônica, a alimentação está influenciando aí diversos contextos, né? Então, ela influencia o diabetes, ela influencia a doença cardiovascular, ela influencia o distúrbio do metabolismo mineral e ósseo, e a gente acaba focando em restrições específicas, mas a gente tem que lembrar que o alimento não é fonte só de um nutriente. Então, todos esses micro, macro e compostos bioativos, né, que são as classificações aí do ponto de vista nutricional mesmo falando, estão presentes nos alimentos de uma maneira geral, né? Então, se a gente faz uma restrição, a gente não faz restrição só de potássio, a gente faz restrição junto de vitaminas hidrossolúveis, porque no momento que você cozinha o alimento para reduzir a carga de potássio, você também está eliminando ali substâncias que são hidrossolúveis, vitaminas, minerais, outros compostos bioativos que também vão ser perdidos naquele processo de cocção. Então, a ideia é a gente tentar entender a alimentação e encará-la como um todo, né? Como esse leque aberto de que uma coisa vai influenciar na outra. E eu preciso oportunizar o paciente, ele entender esse aspecto,
para ele mesmo conseguir fazer esses balanços ou essas equações, né? Equação no sentido de equilíbrio no dia a dia. Quando a gente fala de doença renal crônica, ainda a gente tem deficiência de recomendações muito específicas, né? A diretriz nova de nutrição, ela foca bastante em termos da proteína, então a gente vai conversar sobre isso hoje, mas no que tange a micronutriente, como por exemplo as vitaminas e os minerais, a gente não tem evidência científica que suporte, né, uma recomendação específica para a DRC. Então, o CADOC, ele traz, né, o CADOC de Nutrição de 2020, ele traz, baseado na opinião dos especialistas, que a ingestão, ela atende às necessidades da população saudável, né? Então, a gente fica, opa, como é que eu vou fazer isso? Se eu sei que ele tem, de um lado, restrição, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que promover essa alimentação saudável, né? E aí ele traz o adendo de que ajustes podem ser feitos ou devam ser feitos conforme os níveis séricos de potássio e fósforo, e que aí quem vai conversar com vocês sobre isso é a Lilian na próxima aula, tá? Então, semana que vem. Então, o que me cabe a conversar com vocês hoje é falar um pouco dos aspectos dos macronutrientes, e eu vou conversar de micronutriente apenas sobre sódio, certo? E a Lilian vai dar continuidade na segunda-feira com potássio e fósforo. Os macronutrientes, eles são basicamente as fontes de energia e de substrato construtor para o nosso corpo, né? Então, a gente sabe que carboidratos, lipídios e proteínas, eles são fontes de energia, né? O carboidrato e a proteína dando 4 calorias por quilo de peso, o lipídio 9 calorias por quilo de peso. Existe uma certa proporção que é considerada como adequada ou saudável pelo Instituto de Medicina. Há controvérsias, né, dependendo da patologia que você trabalhe, e a proteína, na verdade, a gente acaba trabalhando por grama por quilo de peso. E o que acontece é que se a gente maneja, né, se a gente reduz carboidrato, reduz lipídio ou reduz proteína, ou reduz tudo isso, a gente está mexendo no aporte energético desse paciente também. Né? Então, muitas vezes, algumas dietas específicas, elas promovem, por exemplo, redução de peso, não porque você reduziu um nutriente específico, mas porque no cômputo geral você reduz caloria, né? E é aqui que é a primeira coisa que a gente vai discutir hoje. Então, a gente lembrar que a ingestão alimentar, ela tem que ser proporcional ao gasto calórico do paciente para que você tenha ou mantenha o peso dele. Aqui eu vou falar mais de manutenção de peso, porque é o que a gente acaba trabalhando de uma maneira geral, né? A gente não quer que o paciente desnutra e a dietoterapia da obesidade é um pouco mais específica, então não cabe a gente conversar agora. Então, quando a gente fala de gasto energético, a gente sabe que o gasto energético, ele tem 3 componentes. O gasto energético basal ou de repouso, que aí vai corresponder a 60% a 75% desse gasto energético, que é aquilo que o nosso corpo precisa, né, para respirar, para o coração bater, enfim. Tem o efeito térmico do alimento, que cerca de 10%, que seria isso, o quanto de energia é desprendida para a gente digerir, absorver e utilizar esses nutrientes, e o gasto energético de atividade física, que é um pouco mais variado aí, que depende do quanto de atividade física a pessoa costuma fazer por dia. E é interessante que quando a gente compara o gasto energético do paciente com doença renal crônica para o paciente, para um indivíduo saudável, a diferença é muito pequena, mesmo sabendo que o rim compreende cerca de 7% do gasto energético basal. Então, o que a gente vê quando compara no tratamento conservador indivíduos saudáveis com pessoas com doença renal crônica, o gasto energético na doença renal crônica é cerca de 100 calorias menor do que o indivíduo saudável. E já na hemodiálise, praticamente não existe diferença, né? E por que que isso acontece? Porque a gente sabe que na diálise os pacientes são mais suscetíveis a insultos que levam eles a ter mais inflamação. E outro fator que eu vou destacar aqui é a questão do hiperparatiroidismo secundário. Então, esse estudo é um pouco antigo, mas é o que mais representa isso que eu quero falar. Ele compara o gasto energético de pacientes com hiperparatiroidismo grave, que aqui foi considerado acima de um PTH acima de 1.500, com indivíduos controles e um hiperpara
abaixo de 1.500, e a gente vê que a diferença em termos de gasto energético é de 400 calorias. 400 calorias pode representar um almoço, então é uma refeição inteira. Então, se esse paciente não é bem nutrido, ele vai desnutrir. E é o que a gente observa na prática clínica, né? No ambulatório do osso, quantos pacientes que têm hiperpara grave não são desnutridos. E é interessante que quando, né, nessa época ainda tinha-se como a gente ainda tinha a paratireoidectomia como principal forma de tratamento, mas é interessante ver que antes da PTX, né, a gente tinha aí um gasto energético de repouso em cerca de 1.600 calorias, mas depois da PTX, isso caía para 1.200. Então, você vê que é uma coisa proporcional, né? O hiperpara, quando tratado, ele também vai reduzir esse gasto energético. Isso é muito claro, né? Tanto do ponto de vista científico quanto na prática clínica. Só que é muito difícil a gente utilizar gasto energético, na verdade, medir esse gasto energético no dia a dia, porque isso é feito por meio de calorimetria indireta, que é um exame que não é muito não é muito disponível, né? E aí a gente acaba no dia a dia utilizando as fórmulas de bolso, as regras de bolso para estimar, ou melhor, para oferecer a quantidade de energia que a gente estima para aqueles pacientes. E aí os estudos com DRC, eles mostram que no paciente com doença renal crônica, né, para ele manter um peso estável e um balanço nitrogenado estável, ele precisa de em torno 30 calorias por quilo de peso. Esse também é um estudo antigo, mas a gente não tem estudos mais atuais falando sobre essa questão de balanço energético e nitrogenado na DRC. Mas, apesar disso, é uma recomendação que ainda vigora, né? Então, o CADOC de 2020, com um grau de evidência aí de 1C, traz para a gente que em torno de 25 a 35 calorias por quilo de peso seriam suficientes para atingir as necessidades energéticas em todas as fases da DRC nos indivíduos metabolicamente estáveis, ou seja, aqueles que não estão passando por insultos agudos que aumentem o gasto energético, e aí a gente tem uma ampla faixa para poder ajustar para o gênero, idade, nível de atividade física, enfim. É importante lembrar que no tratamento conservador, quando a gente faz restrição de proteína, se esse paciente ele come muita proteína, a gente pede para ele reduzir, a redução de proteína também vai reduzir a ingestão calórica. Então, muitas vezes, a gente precisa complementar essa alimentação com fontes de carboidratos ou lipídios com melhor qualidade e que acabem não aumentando muito em relação ao cômputo de proteína. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que lançar mão desses alimentos para poder contribuir, né, para o balanço energético dos pacientes. Gente, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Bom, não tem muita coisa para falar de energia. O que a gente tem de consideração, né, diferente ou especial aí na doença renal crônica é a diálise peritoneal. Né? A gente sabe que o fluido de diálise ele é rico em glicose, e essa glicose, parte dessa glicose vai ser absorvida e utilizada como fonte de energia no nosso corpo, no corpo do paciente, e aí estima-se que no CAPD cerca de 60% da glicose infundida seja absorvida e na APD cerca de 40%. Eu não vou mostrar para vocês como esses cálculos são feitos, mas eu quis trazer mais ou menos numa prescrição padrão de diálise peritoneal, o que isso significa em caloria, o que isso significa em carboidrato, né? Então, a gente vê aqui na CAPD, significaria em torno de 200 calorias, na APD um pouquinho mais, e que isso corresponde praticamente a um café da manhã padrão de um paulistano convencional, né? Uma xícara de café com leite desnatado e um pão francês com manteiga. Até aqui, o leite é desnatado, não tem açúcar, e a manteiga é bem pouquinha, né? Mas você vê se for comparar com o que a gente come na padaria por aí. Mas é só para vocês entenderem que isso corresponde a uma refeição, né? Então, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? Entender se esse paciente precisa ou não desse aporte energético extra. Então, por exemplo, se é um paciente desnutrido, eu vou considerar essa caloria proveniente do dialisato como um suplemento. Vai ser um aporte de energia extra para tentar recuperar o estado nutricional. E aí, com a alimentação, eu vou tentar repor proteína e lipídios, se for o caso. Já em pacientes eutróficos ou obesos, não faz sentido
eu considerar essa caloria como uma caloria extra, né? Então, eu tenho que descontar da alimentação. Então, eu vou fazer o levantamento da ingestão alimentar do paciente e ver como que eu posso tirar, principalmente carboidratos dessa alimentação para poder ele ter esse equilíbrio do ponto de vista nutricional, né? Então, aqui vai ser uma dieta que vai ter um pouquinho menos de carboidratos. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo certo? Se vocês não falam, eu vou entender que está tudo certo, hein? Se eu estiver falando rápido, também falo. Bom, o tempo é tão curto que eu estou falando meio rápido mesmo, hein? Proteína, a gente sabe que é um dos assuntos mais discutidos na doença renal crônica. A gente entende que a ingestão de proteína, ela vai alterar a hemodinâmica renal, né? Então, a ingestão aguda de proteína, ela vai promover, né, em linhas gerais, uma vasodilatação da arteriolar aferente, uma vasoconstrição da eferente, levando ao aumento do fluxo plasmático renal, com consequente aumento da taxa de filtração glomerular. E isso acontece fisiologicamente para o corpo eliminar, né, as escórias nitrogenadas que são produzidas a partir da ingestão de proteína, não só as escórias nitrogenadas, mas os outros nutrientes que em excesso também podem vir junto com a ingestão proteica. E depois, né, que esses insultos passam, tende, né, a tudo voltar ao estado basal. E é essa teoria que é utilizada para suportar, né, aquela ideia de que talvez a ingestão de proteína ela possa promover a progressão da doença renal crônica. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Esse dado é a última revisão, né, dessa meta-análise da Cochrane, e que mostra realmente aquilo que a gente sabe, né? Que a ingestão de proteína ela não vai afetar de fato a progressão da doença renal crônica, né? Ela não tem muita influência sobre a taxa de filtração glomerular. Mas então, por que a gente continua falando de dieta hipoproteica na doença renal crônica? Porque quando a gente come proteína, a gente produz mais ureia, isso é fato, né? Isso é inquestionável. E a gente produz também outras toxinas urêmicas, né? Seja o ácido úrico, toxinas urêmicas que são produzidas no intestino. Então, a gente vê agora falando muito de indoxil sulfato, pecresil sulfato, timal. Quando as fontes de proteína são também fontes de potássio, então podem contribuir com a carga de potássio ingerida, são fontes de ácidos graxos saturados, né, que hoje também é meio controverso, mas que pode auxiliar em alguns pacientes aí, ou aumentar aí, né, a dislipidemia, contribuir com a dislipidemia, são fontes de fósforo, né, alimentos fontes de proteína, elas têm uma carga mais ácida e pode contribuir com a acidose metabólica, né? E essa carga ácida é bem estudada na litíase renal, então a gente sabe que quanto mais proteína o paciente com litíase come, mais ácido é o pH urinário desses indivíduos, e esse conceito tem sido trazido também para a doença renal crônica, e a maioria dos alimentos fontes de proteína, eles acabam trazendo também uma carga de sódio associada. Então, quando a gente fala em controle ou ajuste da proteína na doença renal crônica, a gente não está pensando em progressão em si, né? Mas a gente está pensando nesses ajustes, ou melhor, né, nesse impacto metabólico que a ingestão de proteína ela pode trazer, né? E essa questão da relação, né, da ingestão proteica com a taxa de filtração glomerular não ser tão direta, ela foi atenuada ainda mais depois do advento do uso dos IECAs, né, no tratamento da doença renal crônica. Então, de fato, quando a gente fala em controle de proteína, a gente está pensando aí nesses exames laboratoriais, nessa carga de compostos nitrogenados que ficam, né, circulando no organismo do paciente, a fim de diminuir o risco dele entrar em terapia dialítica, e aqui, na verdade, foi um evento combinado, né, iniciar a diálise ou o risco de morte. E a gente vê aqui que o nível de evidência é 1A, né, então é um nível de evidência muito bom. E também, né, tem um impacto aí na qualidade de vida com um nível de evidência um pouco menor. Então, para as fases 3 e 5 não dialítico, né, daqueles indivíduos que são metabolicamente estáveis, né, trazendo de novo esse conceito do metabolicamente estável,
recomenda-se essa dieta hipoproteica, que é de 0,55 a 0,6, né? Estima aí 0,6 gramas por quilo de peso, ou uma dieta que a gente chama com muito baixo teor de proteína, suplementada com cetoácidos. Não sei se todos tiveram a oportunidade de participar da reunião que a Fernanda da Fresenius, que é representante do Ketosteril, realizou, né? E ela comentou um pouquinho sobre isso. Já para o diabetes, né, considerando aí que a carga de carboidrato pode influenciar no controle glicêmico, e baseado em opinião, né, a diretriz ela traz que a ingestão proteica pode ser um pouquinho maior, né, para tentar meio que melhorar esse balanço aí de macronutrientes na alimentação do paciente. Quando a gente pensa em dieta hipoproteica, isso parece realmente muito pouco, né? Só que se vocês olharem a recomendação do Instituto de Medicina, que é a recomendação mais veiculada em termos de proteína para a população saudável em geral, o que é que eles falam? Que para atingir as necessidades de 50% da população, 0,7 gramas por quilo de peso de proteína seriam suficientes. Agora, para atingir a necessidade de cerca de 98% da população, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso seriam suficientes, né? A grande questão é que a gente ingere muito mais proteína do que o nosso corpo precisa. E pensando aqui, falando, gente, da questão da proteína, pensando em indivíduos que não são atletas, que não fazem muita atividade física, e que aí o aporte de proteína é maior, de fato. Né? Mas as pessoas em geral que não têm esse perfil mais atlético, a ingestão de proteína é elevada, né? E se for comparada aí com o que seria pela AR, seria quase o dobro do que é recomendado. Então, por isso que é difícil o paciente entender, e às vezes até a gente mesmo internalizar que é difícil fazer dieta hipoproteica, né? Porque a gente está habituado a comer muita proteína, e faz parte do nosso hábito alimentar, faz parte da vida, né? Tanto que proteína é considerada como um prato principal. Se você vai ver um menu, a proteína é o prato principal, né? Então, é difícil para o paciente entender que muitas vezes pode ser necessário, né? Essa redução. E o tipo de proteína vai influenciar na doença renal crônica? Então, primeiro falando, né, desse embate aí entre carne vermelha e carne branca, eu trouxe aqui alguns estudos epidemiológicos, né, que eles mostram que a maior ingestão de carne vermelha e processada, ela aumentaria a incidência de DRC e aumentaria o risco de entrar em diálise. Só que esses estudos, eles têm uma grande discussão sobre esses estudos, por quê? Porque eles não fazem ajuste para a quantidade de proteína. Então, às vezes, a gente pode entender que quem come mais carne vermelha e mais carne processada também come mais proteína. E apesar de que como essa relação da ingestão proteica com a função renal, ela é controversa, e quando a gente fala controversa, não significa que não existe, né? Alguns estudos mostram que existe essa relação e outros estudos mostram que não existe, então pode ter um viés aqui em relação ao ajuste da ingestão proteica total, tá? Esses são os estudos de associação. Estudos de intervenção são muito escassos, né? Eu trouxe aqui para vocês para exemplificar esse estudo que compara o uso da carne de frango em pacientes diabéticos tipo 2 e albuminúria. Então, aqui eu estou considerando que esses pacientes têm aí uma DRC no estádio 1 e 2, porque eles não tinham taxa de filtração glomerular menor do que 60. E são estudos bem bonitinhos, né? O desenho do estudo é muito bacana, foram feitos aqui no Brasil, se eu não me engano, em Minas Gerais, e que eles avaliaram, né? Essa substituição da carne vermelha por uma porção de carne de frango por semana, né? Ou seja, se o paciente comia 4 porções de carne vermelha por semana, os pesquisadores pediam para ele substituir uma porção dessas por carne de frango, e a pessoa continuava comendo a mesma quantidade de proteína. Nesse caso, era 1,4 gramas por quilo. Então, no primeiro momento, os pacientes passavam por essa intervenção, e num segundo momento, na verdade era um estudo cruzado, né? Esses 2 primeiros eram estudos cruzados, num outro momento, né, o paciente passava por uma restrição proteica, saindo de 1,4 para 0,7. Eu só trouxe um geral do que esses 3 trabalhos em conjunto falam. Então, eles trazem que você substituir
uma porção de carne bovina por uma porção de frango, mantendo a mesma quantidade de proteína, você consegue reduzir a albuminúria. Porém, se você faz uma redução na quantidade de proteína, essa albuminúria é ainda menor, né? Apesar de que 0,7 não estaria aqui dentro do que é recomendado para a fase 1 e 2 da doença, que aí seria uma dieta normoproteica de 0,8 a 1 grama por quilo, você vê que existe esse efeito, né? Se reduzir proteína, reduzir a albuminúria. Então, parece que a quantidade de proteína é mais importante do que o tipo de proteína em si. E aí, quando a gente vê para outro embate aí da proteína animal com a proteína vegetal, o que é que os estudos trazem, né? A maioria dos estudos, ela não traz o conceito da alimentação saudável, pensando no vegetarianismo, mas trazem a substituição da carne bovina pela carne de soja, né? E aí essa substituição, ela não teve impacto também na taxa de filtração glomerular, no clearance de creatinina, mas parece que reduz aí fosfatemia e proteinúria. Só que esses efeitos também são observados quando você faz uma ingestão proteica mais baixa, né? Uma low protein diet. Então, parece que substituir apenas, né? Sem mudar a quantidade de proteína, a proteína animal pela vegetal não vai trazer benefícios adicionais no tratamento da doença renal crônica. Então, no fim, né, de uma maneira geral, o que a gente entende, o que a gente interpreta dos estudos de uma maneira geral? É que nesse embate do tipo de proteína, o que parece prevalecer é a quantidade, né? E essa quantidade, gente, não precisa ser necessariamente uma dieta hipoproteica, mas pode ser a quantidade de proteína suficiente, né? O mais próximo que a gente conseguir dessa recomendação de 0,6, mas que seja suficiente para atender às necessidades do organismo do paciente, para equilibrar os exames laboratoriais e para que aquilo seja factível para a vida da pessoa, né? Não adianta uma pessoa que come 1,4 grama por quilo de proteína, eu querer que ela coma da noite para o dia 0,6. E vai que ela come 1 e fica tudo bem, né? Então, esses conceitos a gente também traz quando a gente vai conversar com o paciente. A gente também avalia tudo isso para orientar essa quantidade de proteína para os pacientes, certo? E aqui trazendo a referência do CADOC. Então, o CADOC, ele realmente mostra que não há evidência suficiente para recomendar um tipo particular de proteína, aí com nível de evidência 1B, em relação aos efeitos sobre estado nutricional, sobre níveis séricos de cálcio e fósforo ou perfil lipídico. Então, ele nem traz aqui essa questão da taxa de filtração glomerular em si. Tudo bem até aqui? E o que seria, né, um exemplo de dieta hipoproteica? Então, pensando num homem eutrófico de 70 quilos, é basicamente, né, onívoro, pensando assim, né, que ele poderia não ser onívoro, a gente tem um menu relativamente normal, né? Uma fruta, uma xícara de café com leite, pão francês com manteiga, salada, arroz, feijão, a gente não precisa excluir feijão, o meio bife de contrafilé, um pedaço de mandioca, limonada, né? Café com biscoito e uma fruta com aveia e mel, um jantar com um macarrão com salada e alguns legumes refogados, enfim, né? Então, não é nada muito impossível de se fazer, mas a gente precisa entender o contexto do paciente para saber o quão isso é factível ou não, né? E nesse planinho alimentar aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem aí 26 calorias por quilo de peso, que é, né, ali no limite inferior da recomendação, e 0,7 gramas de proteína por quilo de peso, né? E tá tudo bem. Se o paciente conseguisse aderir a isso, seria muito bom. E aqui eu queria chamar a atenção algumas coisas extras que a gente às vezes coloca para poder aumentar essa quantidade de energia, né? Então, reforçar o azeite, às vezes poder comer uma raiz cozida, colocar um pouco de aveia e mel na refeição, enfim, tudo isso acaba também ajudando aí no aporte calórico do paciente. Se ele tiver restrição de potássio, a gente vai orientar a quantidade, tipo de fruta, vai orientar métodos de cocção, enfim, é possível a gente manter uma alimentação saudável, adequada do ponto de vista biológico também. Agora eu vou falar um pouquinho da dieta com muito baixo teor de proteína, que é aquela VLPD suplementada com cetoácidos.
Na dieta hipoproteica, a recomendação é em torno de 0,6. E aí a gente viu no exemplo que eu trouxe que daria meio copo americano de leite e meio bife de contrafilé. Meio bife de contrafilé é assim, um pedacinho da palma da mão, tá? Aquilo teoria, tá, gente? Então, ali daria 0,7 gramas por quilo. Se a gente for pensar 0,3 gramas por quilo, não dá para dar nenhum alimento de origem animal, salvo algumas exceções de alguns pacientes. Então, quando a gente fala em dieta VLPD, a gente basicamente está falando de uma dieta vegetariana, não necessariamente vegana, tá? Mas mais pensando no vegetariano. E aí a gente complementa, né, esse 0,3 que está faltando aqui, né, que ficaria em torno de 0,3 mais o 0,3 para atingir o mínimo, que seria 0,6, complementa com o ketosteril, tá? Qual é a vantagem do ketosteril? O ketosteril, ele é um composto que vai apresentar cetoanálogos de aminoácidos essenciais, um hidroxianálogo de metionina e alguns aminoácidos essenciais. Na composição do ketosteril também tem cálcio, e aí é um dos fatores aí que poderia auxiliar no controle da fosfatemia, porque esse cálcio poderia agir como um quelante. Mas qual que é o potencial desses cetoanálogos? A gente vê aqui a comparação, né, de um aminoácido e do seu cetoanálogo. Então, você vê que a cadeia carbônica ela é igualzinha. A diferença é que não vai ter o grupamento amina, né? Então, aqui a gente não tem o grupamento amina. E aí, o que que faz? Quando o paciente ingere o cetoanálogo, e é importante que ele ingira esse medicamento junto com a alimentação, antes ou depois, enfim, mais próximo da refeição para aumentar a absorção, no fígado, esse cetoanálico ele vai sofrer transaminação e vai capturar ali a amônia que vai estar, né, sendo ali transformada em ureia e vai se transformar no aminoácido correspondente. E é esse aminoácido correspondente que vai suprir as necessidades proteicas do paciente. Então, você estaria dando 2 tiros aí, né? O primeiro, que você reduz a carga de composto nitrogenado que você come, então, consequentemente, você reduz a produção de ureia e reduz também outros compostos que vêm junto com a proteína, e, ao mesmo tempo, você dá uma limpada, entre aspas, né? Nessa ureia que está circulante no sangue, a fim de, né, de compor aí o aminoácido essencial derivado do cetoanálogo, tá? Então, seriam as duas, como se fossem dois tiros que a gente dá aí para tentar controlar a uremia. E os cetonálogos, apesar da diretriz ela recomendar que eles tenham que ser utilizados, né, no estágio 3 a 5, os cetonálogos geralmente são mais bem vistos na fase mais avançada, né? Ali na transição do estádio 4 para o estádio 5, ou naqueles pacientes que a gente sabe que a hemodiálise não vai fazer tão, né? Não vai ser tão importante para a vida dele. Então, aqueles idosinhos, né? Enfim, aquele paciente que a gente questiona se vale a pena ou não colocar em terapia dialítica ou transplantar. Então, tem sido muito bem-vindo, e no ambulatório de uremia a gente tem um projeto de suplementação de ketosteril. Quem ainda não viu, provavelmente vai passar e vai ver, vai acompanhar esses pacientes. E aqui a mesma meta-análise traz essa comparação, né, da dieta com muito baixo teor de proteína comparada com a low ou a quantidade normal de proteína, e aqui sim, né, a gente já vê aí um efeito na necessidade de iniciar terapia dialítica. Então, a VLPD ela tem muitos benefícios, tá? Então, tem controle de metabólitos nitrogenados, retarda a necessidade de diálise, reduz proteinúria, controla fósforo, controla acidose metabólica. Dependendo da qualidade da alimentação que esse paciente tenha, também pode promover um perfil metabólico mais adequado em termos de perfil lipídico, até de controle glicêmico e de desnutrição. Só que ela tem grandes desvantagens, né? O primeiro de todos é o custo altíssimo, a gente não tem disponível no SUS. Uma caixa de ketosteril custa em torno de R$350, um paciente usa em média 4 caixas por mês. Tem a questão da dificuldade de adesão, né? Não só pelo número elevado de comprimidos, que aí vai ser um comprimido para cada 5 quilos de peso, e esse peso vai depender do paciente, pode ser o peso atual, ideal, desejável, enfim. A gente estima isso a partir da avaliação nutricional. Vai limitar a variedade da dieta, então, para aqueles pacientes que têm uma relação muito importante com a carne, que são onívoros, que não vão deixar de comer a carne, talvez não seja tão efetivo, apesar de que pode ser que ajude também, né?
Tem o tal do risco da hipercalcemia, mas eu nunca entendi isso como uma limitação muito importante, porque na prática clínica eu não vejo isso de uma forma tão gritante. E acho que a principal questão é o risco de desnutrição se você não capricha no aporte energético desse paciente. Então, você vai tirar a proteína, mas você vai botar mais carboidrato, você vai botar mais lipídio na alimentação desse paciente. É claro que buscando fontes de melhor qualidade nutricional, né? Para pensar aí também na saúde de uma maneira geral. Dúvidas sobre tratamento conservador? Falta pouquinho, tá, gente? Eu dei uma bela resumida aqui nas coisas. Quando a gente fala em diálise, a gente muda o foco da conversa, né? Na diálise, a ingestão proteica ela vai ter outro sentido, que aí vai ser tentar minimizar o catabolismo proteico muscular e as perdas de aminoácidos, peptídeos e proteínas que vão ocorrer durante o procedimento dialítico. Então, na hemodiálise, estima-se que 10 a 12 gramas de aminoácidos e peptídeos sejam perdidos na sessão. Enquanto na diálise peritoneal, né, o paciente pode perder de 5 a 15 gramas de proteína por sessão, e essa perda aumenta se ele tiver com peritonite. E aqui a gente sabe que a principal proteína perdida é a albumina, e aí é um dos fatores de risco para hipoalbuminemia na doença renal, na diálise peritoneal. E o que acontece, né? Como que a alimentação vai interferir aí nessa questão do metabolismo? Esse trabalho, ele mediu aí, né, o metabolismo proteico dos pacientes em diálise, e aí ele viu que a maioria dos pacientes ele tende a ter um balanço proteico negativo, ou seja, eles tendem a ter mais degradação de proteína do que síntese no organismo, né? Esses estudos de balanço, eles são mais antigos. Só que aí, quando a gente alimenta esse paciente, né, com comida normal, em quantidade e qualidade adequada para cada pessoa, né, não um nutriente especificamente falando, a gente vê que a gente consegue contornar esse balanço nitrogenado negativo, esse balanço, essa degradação proteica. Então, você vê aqui no paciente, o paciente que vai para a diálise em jejum, ele tende a ter um balanço negativo. O paciente que fica em jejum durante a diálise, esse balanço é ainda maior, né? É negativo e ainda maior. Só que se o paciente ele vai para a diálise alimentado, ele não sofre essa degradação relacionada à diálise, né? Então, a gente tem aí uma proteção em termos de estado nutricional. E se ele se alimenta durante a diálise, também, tá? Então, é importante que o paciente entenda que ele precisa tentar comer e a gente estimular eles a comerem antes, durante e após a sessão de diálise, certo? Porque aqui a gente vê que a proteólise continua acontecendo, né, no pós-diálise imediato. Do ponto de vista de balanço nitrogenado, para ir fazendo a tradução para a prática, para a recomendação de proteína, os estudos mostram, né, na verdade esse estudo mostra que a partir de 1 grama por quilo de peso, o paciente em diálise, independente se é hemodiálise ou diálise peritoneal, ele já atinge o balanço nitrogenado neutro a positivo, né? A maioria dos pacientes atinge o balanço nitrogenado neutro a positivo. Então, por isso que a recomendação ela fica em torno de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso por dia. É importante a gente entender que o ajuste de proteína, né, tentar deixar o mais próximo da recomendação, também é importante para o controle do fósforo, né? Então, às vezes, o paciente tem hiperfosfatemia porque ele come muita proteína. Então, tentar trazer o paciente mais próximo à recomendação também vai ter outros benefícios metabólicos. E isso é suficiente para manter o bom estado nutricional dos pacientes, tá? Alguém falou alguma coisa? Já estou terminando. Parou de compartilhar a tela, o Cris, eu Ah, vou... foi? Agora, neste instante. Ah, tá. Então, deixa eu compartilhar de novo. Tá tudo bem por aí? Tudo excelente. Joia. O pessoal fica caladinho, eu fico sem saber. E aqui eu trago para vocês, a doutora Patrícia fala muito disso, é uma forma, estimar a ingestão de proteína
sem ter, né, todo o arcabouço lá, todo o aparato que a gente tem para tentar estimar essa ingestão, a gente tem o PNA. O que é o PNA? Traduzindo, seria o equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio. Aqui eu trouxe para vocês a fórmula que a gente usa lá no ambulatório da uremia, né? Que é uma fórmula que a gente chama de fórmula prática, mas que ela é feita aí, né? A continha, a gente consegue pegar a calculadora e fazer a continha direto. E a gente calcula a partir da ureia urinária. Então, a gente tem ureia urinária, volume urinário, e aí os outros dados para calcular o PNA. E o que significa esse PNA? Esse PNA significa a quantidade de proteína que o paciente ingeriu naquele período da coleta da urina de 24 horas, né? Então, a partir da ureia da urina de 24 horas, a gente joga na fórmula e calcula aí quanto foi a ingestão proteica do paciente naquele dia. E aí a gente tem os cuidados na interpretação desse PNA, né? Lembrar que ele depende da coleta adequada da urina de 24 horas. Ela é uma medida pontual, né? Vai refletir apenas o dia que o paciente fez aquela coleta, que pode não refletir o hábito alimentar do paciente, né? Lembrando que os pacientes geralmente fazem a coleta de urina de 24 horas no fim de semana, então que a gente já sabe que não é uma ingestão habitual. É importante entender o balanço nitrogenado, então se o paciente estiver ganhando peso, né, em um estado de anabolismo, o PNA vai subestimar a ingestão de proteína. E se ele estiver perdendo peso, ele se estiver catabolizando, vai superestimar a ingestão de proteína. E aí tem uma consideração sobre ingestões proteicas muito elevadas também, mas que não, eu acho que na prática clínica acabam não sendo tão relevantes, tá? Sobre o sódio, não tem nada de muita novidade, então a gente sabe que a ingestão de sódio elevada vai aumentar a pressão arterial, que pode aumentar a proteinúria e levar, né, toda aquela injúria glomerular, tubular, e pode contribuir com a progressão da doença renal, apesar de que isso também é controverso no tratamento conservador. Já na fase dialítica, né, a gente não tem mais essa questão da progressão da doença, mas a gente sabe que a ingestão de sódio elevada vai aumentar a sede, e a ingestão de líquido, com consequente aumento do ganho de peso interdialítico, e aí as consequências, né, cardiovasculares associadas. E tem esse dado aqui que é bem interessante, né? Para os pacientes anúricos, a cada 8 gramas de sal de cozinha que essas pessoas comem, elas precisam de 1 litro de água, ou melhor, de líquido, para manter a natremia, né? E aqui vale uma ressalva que a população brasileira consome 14 gramas de cloreto de sódio por dia. Então, só por aí a gente vê o quanto de ganho de peso interdialítico que esse paciente pode acumular só pela ingestão de sódio, se ele for, né, seguir aí o que o corpo pede em relação à sede. A recomendação de sódio na doença renal crônica, ela não é diferente do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a população geral, né? O CADOC traz menos de 2,3 gramas de sódio por dia, mas o CADIGO de hipertensão já traz um valor um pouco menor, que é mais compatível com a OMS. E o objetivo principal, né, é reduzir a pressão arterial e melhorar o controle de volume em todas as fases da doença. Na fase não dialítica, ainda pode aí contribuir para melhorar a proteinúria, né? Lembrando que o tratamento farmacológico é indispensável. A grande discussão que a gente tem é sobre o tipo de sal, né? A gente sabe que tem diversos sais no mercado sendo vendidos, o sal rosa tem sido atribuído pelo perfil nutricional melhor, mas do ponto de vista nutricional, não vale tanto a pena, né, utilizar esse sal rosa. Eu geralmente deixo a critério do paciente. Por quê? Porque dizem que o sal rosa tem menos sódio, mas se você compara com o sal comum, é uma quantidade muito irrisória e até imensurável no dia a dia, né? Mas, ao mesmo tempo, o sal rosa, ele acaba tendo, no lugar do sódio, outros nutrientes. Tem mais cálcio, tem mais magnésio, só que também é uma quantidade muito irrisória, tá? É muito pequena essa quantidade. Então, não vai contribuir muito para o aporte nutricional do paciente. E ele tem um pouquinho de potássio, que 2 gramas de potássio é quase nada.
Sal Light. E aí a gente vê que, né, vai ter 204 miligramas de potássio. 204 miligramas é mais do que uma banana nanica, né, que é aquela banana que todo doente renal crônico tem pavor de comer. Enfim, e é um potássio que é prontamente absorvível pelo nosso organismo. Então, é um potássio que pode contribuir para a hipercalemia, sim. Uma coisa também que vocês podem ajudar a gente, ou também podem fazer, né, no dia a dia, quando for solicitar a urina de 24 horas, pedir um sódio urinário também, que aí a gente consegue estimar melhor essa ingestão de sódio do paciente e fazer orientações mais específicas. Lembrando que no sódio urinário também vai estar refletido o sódio proveniente do bicarbonato, né? Então, nessa tabelinha aqui traz mais ou menos quanto de sódio em miligramas tem para cada medida caseira aí que a gente costuma, que a gente não, né? Que vocês costumam orientar no dia a dia. Em relação a líquido, na verdade, o nutricionista acaba orientando mais o paciente de acordo com a orientação médica, né? Porque a gente sabe que a gente sabe que essa nutrição também vai depender do balanço hídrico do paciente. E então o CADOC ele também não traz uma recomendação específica de líquido na doença renal crônica, tá? Mas ele reporta a necessidade de manter um ganho de peso interdialítico adequado e estável na hemodiálise. E a gente, né, o nosso grupo acaba utilizando como alvo de ganho de peso interdialítico adequado o EBPG de 2007, que é um guia de nutrição também, que fala lá que o ganho de peso interdialítico tem que ser de 2 a 2,5 quilos ou 4 a 4% do peso seco, que é mais ou menos o que vocês costumam utilizar também. E é importante lembrar sobre ganho de peso interdialítico, gente, que um baixo ganho de peso interdialítico também está associado com desnutrição, porque geralmente o paciente que tem baixo ganho de peso interdialítico não está se alimentando direito, tá? Aqui são algumas dicas que a gente costuma utilizar, né, nesse contexto da ingestão hídrica, do controle da ingestão hídrica na hemodiálise. Então, consumir frutas e bebidas geladas para dar uma sensação de frescor na boca, balas ou chicletes de hortelã-menta, de preferência sem açúcar, né? Que aí pensando que o açúcar também pode aumentar a sede e aí vai aumentar o ganho de peso interdialítico e também, né, açúcar em excesso não faz bem para ninguém. Fazer bochechos com água gelada, molhar os lábios com mais frequência. Isso aqui, os pacientes costumam falar que é o que dá mais certo, né? Escovar os dentes várias vezes ao dia, então, após as grandes refeições, principalmente, porque você tira aquela sensação aquela sensação estranha, né? De boca suja, de comida na boca, e, às vezes o gosto do alimento também, e traz a menta que vem aí, né? Essa sensação de frescor que vem da pasta de dente. Chupar cubos de gelo é uma alternativa, mas o paciente tem que entender que gelo também é líquido, e a gente precisa computar esse gelo que ele vai utilizar. Espremer água no limão ou utilizar algum ácidozinho, né? Água com gás, às vezes, porque também aumenta a salivação, aumenta a hidratação na boca desse paciente, essa sensação de hidratação. E alguns pacientes a gente precisa ensiná-lo a medir essa ingestão. Como que eu geralmente faço? Então, vamos supor, se o paciente precisa controlar a ingestão, né, em torno de 500 ml por dia, todo o líquido que ele tomar ao longo do dia, tomei café com leite, tomei um pouco de suco, eu peço para ele colocar no mesmo copo. Então, por exemplo, ele usa esse copo para tomar o café, o suco dele, e ele tomou essa quantidade aqui de suco. Então, eu peço para ele ter uma garrafa de 500 ml, cheia de água da torneira, ele vai beber o suco dele. Depois que ele beber o suco dele, ele pega aquela garrafa de água e coloca o mesmo volume que ele tomou e despreza. E aí, no fim do dia, o paciente vai entender o quanto de líquido ele ainda pode usar como hidratação, tá? É uma forma deles entenderem essa questão de volume, que muitos deles não entendem. A gente mesmo, às vezes, não entende, né? A gente tem essa distorção aí em termos de medida caseira, o quanto que tem um copo, o quanto que tem uma xícara, enfim. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que não tenha ficado muito chato, ninguém falou nada, mas tudo bem.
Enfim, quem tiver alguma pergunta, curiosidade, ou quiser discutir alguma coisa, passei só um pouquinho do tempo, né? Mas tá tudo bem. Obrigado, Cris, mas foi ótimo, viu? Foi sensacional. Obrigado mesmo. Obrigada.